Olá! Olá! Começa agora o programa que integra pesquisa e extensão por meio do projeto Nosso Bairro em Pauta da Universidade Fevale. Este é um espaço onde discutimos consumo, mídia e cultura infantil. Está no ar Nosso Bairro na TV. Famílias com diferentes configurações são cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Mas essas diferenças são capazes de alterar o desenvolvimento de uma criança? Como abordar este assunto em sala de aula? É nesse sentido que o Nosso Bairro na TV traz estas e outras discussões sobre as relações familiares na infância. O estudo sobre família para a antropologia, ele é uma área clássica, assim como o estudo de religião. Não se estuda família na antropologia especificamente sem trabalhar relações de parentesco, laços de parentesco. Então, toda uma discussão que a gente possa ter hoje sobre família, classicamente na antropologia é discutida como estruturas e laços de parentesco. E dentro das estruturas e laços de parentesco, a organização familiar, a distribuição dos papéis sexuais e dos papéis de gênero dentro dessa organização que é a família. Então, classicamente, os estudos sobre família na antropologia começam com estudos de parentesco dentro de uma escola que é a escola evolucionista, que tinha toda uma série de preconceitos com relação ao estudo da organização familiar, tomando a organização familiar do homem ocidental, branco, judeu, cristão, como parâmetro para avaliar formas de vida em família, outras estruturas de parentesco que não fosse a família nuclear, por exemplo. Eu trabalho com escolas desde 1990 e desde então a gente já percebe famílias de vários tipos, né? Famílias formadas apenas por mãe, famílias formadas por mãe, filhos e avós, pai, mãe, filhos, dois pais, duas mães, né? Tios que cuidam dos filhos e até irmãos mais velhos que cuidam dos seus irmãos, na falta dos genitores, né? Então, desde muito tempo assim que eu trabalho com essas configurações familiares, o que a gente percebe? Ainda assim existe, né, uma dificuldade de aceitação, sim, de alguns professores, de alguns colegas, né, de algumas famílias em aceitarem essas diferenças. Em 2011, uma decisão aprovada pelo Superior Tribunal Federal equiparou os direitos de casais homossexuais e heterossexuais. A decisão fez com que a união homoafetiva fosse reconhecida como uma entidade familiar e, portanto, regida pelas mesmas regras que se aplicam à união estável de casais heterossexuais. A Constituição de 88, ela foi bastante importante também, porque ela trouxe a possibilidade de se reconhecer como entidade familiar outras famílias. Tá? Que outras famílias são essas? As famílias, por exemplo, advindas aí da união estável. Qual é a diferença da união estável para o casamento? O casamento é um ato formal. Para casar, eu preciso seguir as regras de direito. Eu preciso me habilitar, eu preciso casar perante um juiz de casamento ou fazer o meu casamento na igreja e depois registrá-lo no cartório de registro civil. Essa é uma família que a gente denomina família matrimonial. Mas nós temos também as famílias não matrimoniais, aquelas famílias que advêm da união estável. União estável, as pessoas convivem como se casados fossem, mas para isso não se tem nenhuma formalidade escrita. Eu não preciso ter um contrato de união estável, eu não preciso ter uma escritura pública de união estável, né? É uma situação, então, de fato, que ganhou um contorno jurídico. Na sequência das famílias advindas aí da união estável, surgiram as uniões homoafetivas, né? Que também tem um reconhecimento. Claro que hoje é toda uma discussão sobre isso, né? Essa discussão vem de algum tempo, mas cada vez mais as uniões homoafetivas têm conseguido alcançar o sucesso, o objetivo que se pretende, né? Qual seja, o de reconhecimento como uma família composta por um homem e uma mulher, né? Tanto que hoje nós temos aí a possibilidade dos companheiros homoafetivos terem garantido a sua pensão por morte, em caso, né, da morte de um dos companheiros, né? É possível a adoção pelos casais homoafetivos, né? É possível o casamento formal pelos casais homoafetivos, né? E nada mais justo, né,
Nada mais justo que isso realmente venha acontecendo no meu ponto de vista. No próximo bloco, profissionais comentam como este assunto é tratado no ambiente escolar e pela psicologia. Até já! Aos poucos, percebe-se uma evolução em termos jurídicos que visam validar cada vez mais formatos familiares. Mas de que forma a mídia, a escola e a sociedade em geral pode colaborar nesse assunto? Eu trabalho então na assessoria psicológica, pedagógica da Secretaria de Educação. A gente tem um trabalho com professores e com orientadores educacionais, né, que é mensal, a formação, em que, eles trazem várias temáticas que eles acham importantes ser trabalhadas e a partir dali a gente trabalha. Esta é uma temática que sempre vem, das configurações familiares, das questões homoafetivas, das questões de gênero, né? Também eu faço parte de um trabalho onde a gente tem um grupo de adolescentes multiplicadores. São adolescentes de vários bairros da cidade que se encontram uma vez na semana para discutir temas relacionados à adolescência. Sexualidade, questões de gênero, violência. E ali vai se trabalhando essas questões. É de extrema importância essa relação da família com a escola. Né? É através dessa relação de confiança que a escola precisa ter, que a família precisa ter com a escola, né? Confiança, acreditar nessa escola, né? Saber que o seu filho está em boas mãos e auxiliar nesse desenvolvimento escolar, como família. Da mesma forma, eu vejo que a escola também precisa ter, né, esse comprometimento com o seu aluno, com a sua família, do aluno, né, estar em parceria. Isso é de extrema importância para que esse aluno tenha um bom desempenho escolar, né, se desenvolva bem, que ele crie confiança no ambiente de estudo que ele está, né. Então, eu acho que essa relação ela é dos dois lados, né? Tanto da escola com a família, como da família com a escola. Isso precisa acontecer. Dentro de uma escola, eu posso ter outro tipo de arranjo familiar da criança. Então, a próprio profissional que trabalha na área da educação ou na área da pedagogia, ele próprio tem que começar também a compreender essa dinâmica complexa de transformação na própria estrutura da família na nossa sociedade. Do ponto de vista do que eu vivo, né, que é muito pouco, porque é um recorte da vida das pessoas, né, mas se eu olhar para o país, assim, eu vejo que há um apelo muito grande da mídia, dos meios de comunicação, de tentar tornar isso explícito e algo a ser falado. Mas eu vejo que ainda por parte das famílias, ainda há muitos tabus. Ainda há uma dificuldade muito grande de se trabalhar com a questão. Eu vejo assim nas novelas, nos filmes, né? Tá posto assim de uma forma muito aberta, muito escancarada. Isso está sendo vivido, mas falado, dito, conversado, elaborado, pouco. Estava escutando o jornal e estava vendo que a Unesco tinha dado em 2006, parece que 8 ou 6 metas para o Brasil cumprir em termos educacionais. Né? E o Brasil só cumpriu 2, em termos de política pública. E uma das que ele não cumpriu é uma política pública para a educação infantil. Ou seja, universalizou a escola primária, né? Eles deram 2 exemplos, só 2 coisas. E a escola infantil não, entendeu? Que deveria de ser a creche, né? Que não é tal creche, que agora é a escola infantil, deveria de ter sido providenciado para uma grande massa de mulheres que trabalham, né? E que são chefes de família, que tem família. Não é porque não tem um homem só do lado, ou porque teve 2, 3 homens que passaram na vida dessa mulher, ou que não tenha nenhum, que aquilo lá não seja família. Que aquilo que lá, que a forma como eles vivem, não exista lá uma estrutura familiar. Né? Isso eu acho as coisas mais difíceis das pessoas entender que é possível ter uma estrutura de parentesco, se tem estrutura de parentesco, tem família. Falta as pessoas terem mais consciência, né? Olharem mais ao seu redor, serem verdadeiras, né? E não serem... Tirar um pouco desse preconceito, achar que só a sua verdade que vale, né? De que, bom, se eu não tenho pai, ou se eu sou separada, ou se eu tenho 2 mães, eu sou menos do que outros, né?
né? E a gente tem muitos exemplos assim, né, de crianças criadas só por uma mãe, só por uma avó, por duas mães e que estão se desenvolvendo e estão muito bem, né? E outros que têm o pai e a mãe dentro de casa e que não estão tão bem assim. A sociedade tem que evoluir muito ainda, tá? Para reconhecer que todos têm o direito de ser felizes. Tá? Então, ainda que eu possa observar todos os aspectos religiosos, todo o passado, eu não posso fechar meus olhos e esquecer que do meu lado senta, né? Do meu lado da instituição sentam duas pessoas que se gostam e essas pessoas são do mesmo sexo. Eu não posso deixar de olhar que no ônibus que eu vou pegar tem alguém que quer ser feliz com outra pessoa do mesmo sexo. Então nós temos que reconhecer que o direito à felicidade é de todos. Tá? Nós temos que reconhecer que pai e mãe têm que assumir o seu papel de conviventes com os filhos. Tá? Eu não posso ter meu filho só quando ele tira a nota 10 no colégio. Ele precisa ser meu filho também quando ele quebra o vidro da escola. Tá? E normalmente essa é uma tarefa que a gente delega para o outro, porque a culpa é do outro que não cuidou, e nunca nossa, né? Então, nós precisamos cuidar melhor das nossas famílias. O nosso Bairro na TV fica por aqui. Na próxima edição vamos continuar discutindo a relação entre mídia, infância e consumo. Para saber mais, acesse nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Até mais!